Olá, boa noite. Quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, mais uma live do projeto Em Preto e Branco. E a gente fazendo numa quinta-feira, porque ontem tínhamos a concorrência do Grenal, né? Se eu soubesse que ia ser tão ruim aquele jogo, tinha falado para a gente fazer ontem mesmo essa live, que foi feio de ver aquele jogo, foi coisa triste. Mas, enfim, quinta-feira, 6 de agosto de 2020, mais uma live. 22 graus no nosso inverno gaúcho, essa delícia de inverno de 22 graus. E hoje temos uma convidada muito especial para tratar de um assunto igualmente especial. Mas antes de apresentá-la, passar a palavra para o meu amigo Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham toda a semana em nossas lives, né? Nossas lives tradicionais, que ocorrem geralmente no período noturno, né? Agora, porque eventualmente a gente varia os dias quando tem algum evento, como tu acabou de falar sobre o jogo de ontem. E embora essa live que está ocorrendo hoje, nessa quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, ela geralmente ocorre todas as quartas-feiras, às 21 horas. E fora a outra live também que ocorre comigo, né, em carreira solo, dentro do mesmo projeto, ela pode ocorrer na segunda, na terça, ou na quinta ou na sexta, ela oscila, não é verdade? Pois bem, Humberto, hoje a pauta é uma pauta que nós trabalhamos na primeira edição, online e física do projeto do Jornal em Preto e Branco Jornal, que era sobre o projeto Voltar a Confiar, né? Os 100 primeiros dias em liberdade. Do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um programa que foi coordenado, né, no seu início, pelo menos, pela nossa convidada. A nossa convidada é Simone Messias Zanella, docente do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional, mestre em Serviço Social, especialista em terceiro setor, ex-coordenadora técnica do programa Voltar a Confiar. Agora respirei. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas. Quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui nesse espaço, né, o qual eu estou debutando, porque muitas coisas já fiz, mas a vida agora, nesse momento, está nos trazendo novidades, desafios, novas experiências. Então, estou tendo a honra de debutar nesse espaço de lives, né, nesse espaço da internet com os meus ilustres colegas. Pois bem, o tema é espinhoso, né? E não é à toa que para lidar com espinhos, de certa forma, tem que se ter uma certa habilidade. Bom, doutora Simone, ultimamente, como você mesma falou, a gente está vivendo um momento diferente, né? A gente não esperava um ano como esse e já há algum tempo mudanças vêm ocorrendo a cada ano no Brasil. Agora nós temos a pandemia, tivemos mudanças de governos, enfim, expectativas diante das mudanças, né? Porque mudança geralmente nos traz a impressão de novidade e criamos expectativas, né? Eu vou começar com uma pergunta que, de certa forma, é um jargão hoje nas redes sociais e, às vezes, até torna uma situação um pouco polarizada. Eu te perguntaria, quem sabe já adivinhando a resposta pela tua formação, mas eu vou ousar fazer a pergunta. Bandido bom é bandido morto? Muito boa essa pergunta, muito boa, e esse jargão é usual nós ouvirmos, tanto por parte de algumas autoridades, como por parte de políticos, como por parte, inclusive, de técnicos. Técnicos, assim como eu sou uma técnica. Eu vejo que a questão da criminalidade, eu estava fazendo uma analogia com essa questão do Covid.
Quando nós entendemos que o Covid tinha uma alta letalidade e um alto nível de contágio, imediatamente todas as forças das políticas públicas, todas as políticas públicas, política da educação, política da saúde, política econômica, né? Todas as políticas públicas, ou as mais afetas, se voltaram para a problemática como uma força-tarefa. Uma força-tarefa para fazer frente a algo desconhecido, a algo que nós estávamos com muito medo, não é? E em relação, e a analogia que eu faço em relação à questão criminal é que nós, enquanto Estado, enquanto política pública, nós temos também que entender a necessidade de uma frente com as políticas públicas para trabalharmos e atendermos pessoas que acabam migrando para a questão criminal. Não penso que bandido bom é bandido morto, jamais pensei isto e jamais pensarei. Se me perguntarem, mas tu nunca foste assaltada? Já fui assaltada. Tu nunca perdeste um ente querido por uma questão criminal? Já perdi. Mas eu não posso dizer que bandido bom é bandido morto de forma alguma. Porque antes dele ser bandido, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que tem ou teve um pai, que tem ou teve uma mãe, que tem ou teve uma esposa, que tem ou poderá ter um filho. Eu não posso dizer que o melhor para um ser humano é que ele esteja morto. Eu não posso, de forma alguma, conceber esse jargão como um paradigma profissional, um paradigma de vida. Inclusive porque a nossa legislação nacional não prevê a pena de morte, exceto em casos excepcionais, em casos de guerra, né? Nós não temos na nossa lei magna a pena de morte, excetuando numa questão de guerra, né? Uhum. Eu queria... Pois não, por favor. Até porque nós temos vários estudos internacionais, que nos reportam a ações aonde o indivíduo pode voltar a ter uma vida, entre aspas, normal. Né? E se nós formos pensar em bandido bom é bandido morto, e aquele pai ou aquela mãe que tinha um filho até determinado tempo sem envolvimento criminal, e às vezes por ter um amigo que estava no seu carro com uma quantidade X de drogas, por estar num carro de um amigo que foi furtado ou foi roubado e ele não sabe. Tem muitos casos onde a pessoa se vê na malha criminal, porém, nem todos os casos há uma efetiva, digamos, culpabilidade. Nem sempre Sim. a pessoa que é presa, ela efetivamente praticou o ato. Por exemplo, quando um sujeito está dirigindo e atropela alguém e essa pessoa vai a óbito, ele pode não estar alcoolizado, ele vai responder um processo crime e pode vir, sim, a ter uma pena. E daí ele é um bandido e que tem que ser morto? Ou ele é um pai de família, um executivo que sempre trabalhou, sempre pagou seus impostos, sempre cuidou do seu lar, mas aconteceu aquela tragédia na vida dele?
Então, em relação à questão criminal, nós temos conceitos muito de acordo com o lugar que nós estamos. Quando nós estamos olhando os outros, nós temos um conceito. Quando nós passamos a olhar os nossos dentro da malha criminal, muitas vezes o nosso conceito, 99,9%, quando é o neto que vai preso, quando é o filho que vai preso, a filha, o nosso conceito tende a alterar vertiginosamente. Mário? Vocês querem perguntar alguma Não, coisa? não, o Mário, toda a live, destravou. Mário, quer falar alguma coisa? Mário? Oi? Estão me ouvindo? Oi? Agora estamos. Sim, agora sim. Sim, eu queria, nesse mesmo segmento, fazer a seguinte pergunta que, claro, naturalmente ela antecederia uma resposta dessa, né? Mas a tua formação é serviço social, né? Eu Sim. te pergunto, uma forma, né, de introdução ao assunto que nós vamos adentrar, né? Por que serviço social? Por que tu escolheu ser uma assistente social, já que é uma profissional da qual ela... Acho que um perfil de uma profissional de assistente social é um perfil altruísta, é uma pessoa que se preocupa com o outro, né? Até com o outro desconhecido, né? Com o outro que, de repente, ela nem conhece. Por que serviço social, doutora Simone? Bom, inicialmente eu queria fazer direito. Queria fazer direito e tal. Queria ser delegada federal. Foi uma briga em casa, porque o meu pai, como um bom itaquiense, quero aqui mandar um abraço para Itaqui, um abraço para São Borja também, se o pessoal está nos assistindo lá, né? Como um bom pai itaquiense, não, minha filha, você tem que ser médica pediatra e tocar piano. E eu queria aprender violão e ser delegada federal, descer em cordas, assim, descer de um helicóptero, fazer operações policiais, que eu amo, adoro. Mas isto foi na minha época, naquela época, né? Imagina isso há 30 anos, mais de 30 anos atrás, uma menina, uma moça, querer descer de helicóptero, né? Imagina, andar armada, etc., e trabalhar só com homens, com um pai que queria que eu fosse pediatra, que eu trabalhasse com bebês, né? Muito bem. Mas daí eu entrei na Unicinos e fiz o primeiro semestre ali, que é um semestre padrão, assim, e o que eu acho muito bom, porque me deu tempo para eu pensar, porque uma pessoa com 17 anos, ela não... 17 anos numa época que não se tinha internet, que não se tinha Facebook, que não se tinha Google, que não se tinha, né, TV a cabo, não se tinha nada disso, não se tinha celular, né? Então, era muito difícil, de certa forma, a gente com 17 anos ter plena certeza do que queria. E eu usei aquele semestre para passear na geologia, porque daí eu conheci o pessoal da geologia, eu conheci o pessoal da engenharia, eu conheci o pessoal do direito, eu conheci o pessoal das ciências sociais, do jornalismo. Eu passeei por quase todos os campos na Unicinos. E quando eu li assim a função e a atribuição do serviço social na sociedade, né, porque eu tinha muito essa questão do direito e da Polícia Federal como forma de buscar uma certa justiça social, né? Uma justiça social, digamos assim, com um bem social. No momento que eu prendo um bandido, eu estou fazendo um bem social. Era isso que eu pensava, né? E quando eu li a emenda do curso, eu pensei, é isto que eu quero. Exatamente isto que eu quero. Porque no direito eu teria alguns conflitos em relação à defesa de determinadas pessoas,
né? Eu teria alguns conflitos internos, enfim. E aqui no serviço social eu me senti acomodada, né? A questão da justiça social, a questão do estudo, da análise, estudo e aplicação, porque nós também, de certa forma, nós fazemos que haja uma aplicação legal, porque nós exigimos o que está na lei. Na realidade, nós tensionamos as autoridades, seja elas quem forem, né? Porque nós fazemos pareceres para os juízes, nós fazemos pareceres para o Ministério Público, nós fazemos um parecer para um delegado de polícia, nós fazemos um parecer para um médico. Deu uma travadinha. Deu uma travada? Deu uma travada. Mas só para quem está entrando agora, então aproveitar, a gente está conversando com a... E tudo isso... Travou de novo. Travou de novo. Então, só para reapresentar a nossa convidada, Simone Messias Zanella, docente do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional. Ó, voltando. Voltou. Voltando. E tudo isso, assim, com vistas, né, à busca da defesa, como diz no nosso Código de Ética, uma das nossas atribuições, vejam bem que bonita esta frase, né, é a defesa intransigente dos direitos humanos. Esse é um dos objetivos éticos, é uma das atribuições da minha profissão, né? Por isso que nós temos o jargão que nos chamam assim, a insistente social, porque nós não desistimos. Não sabia. A insistente social, porque nós não desistimos do nosso usuário, nós não desistimos do nosso paciente, nós não desistimos daquela pessoa que nós estamos acompanhando. Por mais não que nós tenhamos recebido, nós não desistimos. Né? A ideia, assim, que eu vejo muito nos filmes de guerra, nós somos aquele soldado que pegamos o ferido e atravessamos o riacho com o ferido, nós não deixamos o ferido do outro lado. Né? E isso eu vejo muito na questão penal, porque quando ninguém mais acredita na pessoa, nós estamos lá para chamar o psicólogo junto conosco, para chamar o médico, para chamar o psiquiatra, para fazer a internação, para fazer a desintoxicação, para encaminhar para o emprego, para encaminhar a sua documentação civil. Então, nós acabamos mobilizando e envolvendo vários outros profissionais. Chamamos o juiz para discutir o caso do sujeito, não é? Para estar mostrando, assim, a evolução dele dentro do acompanhamento. Então, eu vejo que, pelo menos, né, eu fiz, início desse ano, janeiro, eu fiz 25 anos de formada. E o que eu tenho para dizer para vocês é que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi escolher esta profissão. Porque eu fui e sou, né, muito feliz, muito realizada. Ter escolhido serviço social e ter escolhido ter meus 3 filhos foram escolhas que, se voltasse o tempo, eu faria de novo, porque foram escolhas que me realizaram muito profissionalmente, me trouxeram muito reconhecimento, muita felicidade e também com a minha profissão, porque às vezes a gente acha que só médico salva a vida, né? A gente acha assim, médico salva a vida, bombeiro salva vidas, né? Salva vidas. Mas na minha profissão, muitas vidas eu salvei. Sem medo de expor isso para vocês. Muitas vidas foram salvas. Porque uma pessoa que eu tirei do crime, com técnicas, com programa,
com equipes, né? Não trago eu tirei, não fiz mágica, eu estava dentro de um programa com uma equipe capacitada, gabaritada, etc. e tal. Mas uma pessoa que a gente trabalhe e tire ela deste mundo, dessa malha criminal, quantas vidas nós estamos salvando? Não é a vida dessa pessoa que nós estamos salvando. Nós estamos salvando as vidas daquelas possíveis futuras vítimas. Então, quando a gente trabalha com direito penal, com a reinserção, com a reintegração, seja qualquer dos REs, porque daí tem o grupo de teóricos que questionam essa palavra re, né? Não aceito. Que seja inserção social, que seja integração, né? Que seja socialização, que não seja ressocialização, mas que seja socialização. Quando a gente trabalha com essas questões, nós não estamos sendo boazinhas com os criminosos. Se nós estamos sendo boazinhas, nós estamos sendo boazinhas com o filho do empresário, com o empresário, com a dona da joalheria, com o dono da farmácia, com o universitário que está saindo da faculdade, que não vai ser assaltado por esse cidadão que a gente, por meio de técnicas e de um trabalho sério, nós conseguimos dar uma outra perspectiva de vida para ele. Então, nós não temos esta ideia de defensoras de criminosos. Nós nunca tivemos esse paradigma, né? Ah, sou a defensora do crime. Não, eu estou defendendo no momento que eu estou atendendo esta pessoa que delinquiu, eu estou defendendo a família dessa pessoa, os filhos dessa pessoa, por vezes a esposa dessa pessoa, por vezes a mãe dessa pessoa que era agredida por ele, por exemplo, num caso de questão de doença mental, de dependência química. Quando nós estamos tratando esse dependente químico que delinquiu, que agredia a mãe, que agredia a esposa, nós estamos defendendo lá a mãe, a esposa e a sociedade, porque ele faz parte da nossa sociedade. Né? Ele não é um ente extra-sociedade, ele é um pedaço da nossa sociedade, ele faz parte da nossa sociedade. Só que nós temos que entender que não existe possibilidade de termos uma bolha blindada. Nós podemos ter um carro blindado, mas ter uma bolha, uma roupa blindada, que a gente saia do carro blindado, com um macacão blindado, capacete blindado, uma luva blindada, e caminhe fora do carro para não ser assaltado, isso não existe. Isso não existe, mas existe o programa Voltar a Confiar, que funciona quase mais ou menos com esses efeitos para quem é ex-apenado. Por quê? Porque, se eu não me engano, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, Humberto, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Simone, conheci ela num jantar, fomos apresentados e depois seguimos estreitando relações, conversando, trocando ideias, e do qual eu fiz o convite para dar uma entrevista, na época, para a Rádio Cultura FM de Torres, justamente sobre esse programa aqui, do qual ela me presenteou com vários exemplares dessa cartilha, de um projeto onde ela trabalhou em equipe com o Dr. Luciano André Lozecão, juiz de direito, né, da Vara das Execuções Penais e medidas alternativas, né? E esse programa aqui me chamou bastante atenção, porque quando eu estive lá entrevistando a doutora Simone, depois a gente reeditou essa entrevista na primeira edição do jornal, né? Me chamou muito a atenção esse projeto, do qual agora a doutora Simone vai poder nos expor para mim novamente, né? E a gente sempre aprende, né? Mas para ti e para os internautas que estão acompanhando a nossa live. Mas eu gostaria de, mais ou menos, fazer um pedacinho pequeno só para dar uma
pequena introdução, uma pequena provocada no início da fala da doutora Simone. A cartilha, na sua apresentação, começa mais ou menos assim. A vara de execução de penas e medidas alternativas, a VEPMA, de Porto Alegre, encarregada da execução das penas restritivas de direito, PRDS, em suas diversas modalidades e também do acompanhamento e fiscalização das condições do livramento condicional, passou a desenvolver, a partir de junho de 2015, o programa Voltar a Confiar. Doutora Simone, conta para nós, divide um pouquinho o seu conhecimento conosco, socializa ele, e fala um pouquinho para nós o que é o programa Voltar a Confiar. O programa Voltar a Confiar, ele foi idealizado pela advogada Olga Espinosa, que é uma chilena, que fez um trabalho pela Universidade do Chile. Só que lá eles fez todo um trabalho e elaborou uma metodologia. Só que lá eles implantaram esse programa dentro do cárcere. 3 meses antes dos presos serem liberados, eles passavam por um acompanhamento, tá? Um acompanhamento e uma reorganização de vida para, posteriormente, serem liberados. Porque lá o sistema penal prisional é diferente do nosso. Lá a pena é administrada só pelo executivo. Não é como o nosso, que é o executivo e judiciário, né? Que administram as penas. E fizeram esse programa lá, e foi muito exitoso e tal, enfim. E o doutor Luciano Lozecan, que agora, inclusive, foi alçado ao cargo de desembargador, né, essa semana, ele conheceu esse projeto lá numa viagem de turismo. Ele estava passeando e conheceu esse projeto, porque a Olga fez questão de apresentar para ele, isto em meados de 2012. Nesse momento, ele assessorava o ministro da Justiça, ministro Joaquim Barbosa. Ele estava como assessor no CNJ, via CNJ do ministro Joaquim Barbosa. E ele apresentou esse programa. E o CNJ indicou, para quem não sabe, né, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apresentou, o doutor Luciano Lozecan apresentou ao CNJ, e o CNJ sugeriu, entendeu que seria prudente e importante que todos os estados do país implantassem esse programa, o Voltar a Confiar. Isso em 2012. Em 2015, eu e o doutor Luciano Lozecan, uma conversa teórica e tal, enfim, debatendo sobre a questão do sistema prisional gaúcho, etc., ele me perguntou se eu aceitaria implantar, né, de forma adaptada esse programa ao sistema penitenciário gaúcho. Achei, assim, uma ideia excepcional, uma ideia brilhante. Porém, necessitava de todo um desdobramento para que nós adaptássemos, até porque era um programa de um outro país, com uma outra realidade, enfim. E nós pegamos a metodologia, estudamos a metodologia, e com o compromisso de não deturpar esta metodologia, nós buscamos adaptá-la, né, de forma que ficasse o mais similar possível da ideia original. Porém, decidimos que esse programa seria executado dentro do Poder Judiciário e não dentro do sistema prisional. Por que isso? Porque aqui, dentro das nossas condições, nas nossas condições do sistema prisional,
o qual eu já estou vinculada há 29 anos, então, um pouquinho a gente sabe, né, sobre algo que a gente está trabalhando há 29 anos, né? Eu entendi, e esta foi a minha posição, que dentro do sistema prisional nós não teríamos o êxito que poderíamos ter vinculado ao Poder Judiciário. Inclusive pela representação social que tem o Poder Judiciário. Que representação social é essa, né? Para ser, assim, o mais objetiva possível para quem está nos assistindo. Que representação social é essa? Quando eu encaminho, faço uma solicitação de atendimento para um egresso com um ofício que contém o brasão do Poder Judiciário, com certeza ele tem outro peso. Outro peso para qualquer instância externa. Tá? Quando eu faço um encaminhamento requerendo algo e citando que o juiz da vara de execuções de penas e medidas alternativas está solicitando aquele atendimento, aquela atenção a determinada pessoa, com certeza absoluta, esse retorno e essa atenção, ela tem uma ressonância maior do que se eu pedisse, solicitasse via sistema prisional. Isto nos dava um guarda-chuva, nos dava uma cobertura maior para nós alcançarmos direito de acesso a políticas públicas. Aí vocês podem me perguntar, mas como isso, Simone? Como direito de acesso a políticas públicas? É uma frase contraditória, né? A gente lutar pelo direito de acesso a algo que é público. Como assim? Mas é assim, porque as nossas políticas públicas, e isso eu já escrevi na minha dissertação de mestrado, via de regra, elas não são públicas, porque elas têm um filtro tão grande no acesso, existem tantos critérios burocráticos, e esses critérios são feitos justamente para seleção de quem pode e quem não pode acessar. Vide sistema previdenciário, né? Eu acho que o maior exemplo é o sistema previdenciário, que o sujeito muitas vezes tem tempo, está doente, não pode trabalhar, mas ele não consegue acessar a sua aposentadoria por invalidez, ou seu seguro ali, seu auxílio-doença, não é? Por quê? Sim. Porque existem uma... Sim. Sim, desculpa eu lhe interromper, mas dá para se dizer que o programa, a função do programa, muitas vezes, é possibilitar o acesso a esses bens públicos, a esses serviços públicos, ao ex-apenado, quando, na verdade, às vezes, por ele não ter acesso, né, muito antes dele se tornar digamos, um residente dentro do sistema penitenciário, isso também contribuiu para que ele estivesse, enfim, dentro desse ambiente de encarceramento, né? Porque é muito interessante isso que você está falando, porque a gente não tem não lembro, pelo menos, nem na escola, na nossa escola, algum tipo de ensinamento, de exercício da cidadania, no sentido de, quando nós precisarmos, né, exercer essa cidadania, a gente saber como exercê-la. Então, agora tu falaste sobre a questão previdenciária e me veio algo assim e aí eu vou pedir para tu complementar. Eu, como trabalho com direito público, como advogado previdencialista também,
tem a questão do auxílio reclusão, né? E aí tem Sim. pessoas que criticam como um preso vai ter direito ainda a um salário, a um benefício, como? E aí as pessoas, de certa forma, elas confundem a privação de liberdade com a privação da sua dignidade ou da sua própria cidadania. Eu queria que tu falasse um pouquinho, desmistificasse um pouco isso, porque as pessoas, elas, não sei se é equívoco, se é má intenção, se é ignorância na direção do desconhecimento mesmo, mas eu gostaria que tu, de uma maneira muito didática, porque essa dificuldade, tu pudesse explicar mais ou menos, né, essas questões. Agora sim, é um assunto super extenso, mas eu vou tentar reduzir aqui Eu sei. sobre essa questão, assim, e acho que a gente até não vai aprofundar tanto lá o programa Voltar a Confiar, mas é o nosso primeiro encontro, né? O que ocorre e qual é a minha análise? Que nós, brasileiros, nós temos esse problema da nossa identidade enquanto cidadãos. Essa identidade, ela não é construída, com certeza ela não é construída como em outros países, porque outros países, o adolescente, ele já tem noção de cidadania, ele já tem noção de respeito à sua bandeira, de respeito ao seu hino nacional e de respeito ao seu país. Ele se sente pertencente ao seu país. E o que ocorre conosco é que, no momento que não é construído esse sentimento, esse entendimento de cidadania como um todo, nós também acabamos não nos sentindo pertencentes. E, em não nos sentindo pertencentes, isto gera uma falta de crítica nesses furtos que nós temos ao longo da vida. Nos furtos ao acesso aos bens e serviços que constam na nossa Carta Magna e os quais nós pagamos muitos impostos, para que eles fossem revertidos para o bem da população. Mas se nós não nos sentimos pertencentes, como nós vamos ter esse segundo passo, que seria a consciência crítica, para cobrar o que o Estado me deve? Nós temos uma política penal, ao contrário do que muitos dizem, que ela é branda, ela é extremamente severa com o pobre, com o desvalido. Ela é severa e cruel. E nós só vemos essa crueldade, volto a citar para vocês, porque eu já tive essa experiência com 29 anos de execução penal direta. Eu fui professora do Departamento Penitenciário Nacional, dei aula para os servidores, só que eu atendi dentro do presídio central, eu atendi 12 anos dentro do manicômio judiciário. Eu trabalhei... Simone, desculpa eu te interromper, mas eu fico com a língua pulando dentro da boca. E eu gostaria de saber, eu gostaria que tu acrescentasse na tua fala o seguinte: a tua opinião, se dentro lá tem alguma coisa que é parecida, pelo menos, com o Plaza São Rafael ou com qualquer hotel que tu já conheceu, porque as pessoas acham que lá é hotel. Dizem lá que eles passam muito bem e tal. De forma alguma. A realidade do sistema prisional, as pessoas não gostam, se sentem mal até se a gente chega a contar o que os odores que nós sentimos, nós servidores, né? Quando estamos lá no operacional, digamos assim, né? Por exemplo, eu trabalhei no manicômio judiciário, quando eu entrava nas unidades psiquiátricas, muitas vezes eu fui atender, eu pulava assim para pular dos ratos, né? Para pular dos ratos. E quem vai imaginar que isso é possível? Quem vai imaginar, né?
que um servidor, um técnico, tem que pular de ratos para poder atender o seu paciente, né? E isso ocorre. No presídio central tem plásticos em cima das camas onde passa esgoto sem tratamento, ou seja, passam ali dejetos, né? E isto é o que diz a nossa lei de execução penal. Nós temos uma falha aí em relação à lei de execução penal, que inclusive o meu guru, que eu admiro assim sobremaneira, Dr. Maurício Kilne, que foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional várias vezes. Tem 18 livros escritos e, no entanto, é uma pessoa assim com uma tranquilidade, uma paciência para conversar conosco, uma pessoa assim fora de série. O que eu e o Dr. Maurício Kilne muitas vezes falamos? Uma faculdade de direito que dá, às vezes, 2 noites, não sei se 3 aulas sobre a Lei 7.210/84, que é a Lei de Execução Penal brasileira, 3 aulas sobre uma lei que é uma lei maravilhosa e que, se fosse cumprida pelos gestores públicos, aí eu digo, se ela fosse cumprida, com certeza nós teríamos, há 20 anos atrás, quando a gente brigava e brigava feio, né, nós não teríamos hoje a criminalidade que nós temos, se essa lei tivesse sido executada. Mas ela nunca foi. Uma pergunta, e se ela tivesse sido executada, seria necessário um projeto como esse aqui, voltar a confiar? Será que seria necessário? Penso que sim, vou te dizer por quê. Porque nesse momento da pena, se a lei de execução penal fosse executada, mesmo assim, esse projeto, ele seria muito bem aproveitado. Talvez nós não tivéssemos, talvez não, digamos, provavelmente a gente não tivesse que, por exemplo, encaminhar os egressos para fazerem documentos ou para fazerem a sua certidão de nascimento. Porque, veja bem, a crueldade e a contradição do sistema social como um todo, e político, e administrativo, e jurídico, e judiciário. A contradição consiste no seguinte: enquanto autoridade judiciária é determinado ao preso, olha, quando tu saíres em liberdade condicional, tu tens que trabalhar e ter endereço fixo, beleza? Trabalhar e ter endereço fixo. Num país que sempre teve milhões de desempregados, mas o preso, ele tem que sair sem capacitação, com pouca escolaridade, sem documentos, sem dinheiro para sua passagem, sair lá de Charqueadas a pé, chegar em Porto Alegre, e feliz, né? Porque ele ainda tem que chegar em Porto Alegre sorrindo, porque ele foi solto, né? Ele só caminhou de Charqueadas até aqui, mas isso faz parte, né? Faz parte do ritual de sofrimento, né? Esse ritual penoso mesmo. Então, até o último minuto, ele tem que sofrer. Né? Então, não basta a guia de soltura para o término desta penitência. A penitência ainda tem esses passos de chegar com os pés cheios de bolhas em Porto Alegre. Eu trabalhei no órgão central da SUSEP em 1996. 1996 eu trabalhei lá, no órgão central. E eu atendi muitos presos que tinham caminhado a madrugada inteira
para chegar lá no órgão central e pedir uma passagem. Porque, por exemplo, moravam no Sarandi, no bairro Sarandi, vieram de Charqueadas, então eles vinham até o centro e ali nos pediam passagem. Passagem essa que muitas vezes nós dávamos do nosso próprio bolso, porque não existia rubrica para isto. Para que existir rubrica para uma passagem de um preso? Se ele pode sair de Charqueadas e ir lá para o fundo do bairro Sarandi a pé, por que não? A saga, ela é interminável, né? Ela é interminável. E ali no programa Voltar a Confiar, nós fazíamos toda uma anamnese desta pessoa. E ela deixava de ser um número numa estante, dentro de um cartório. Porque até o início do programa Voltar a Confiar, essas pessoas, esses liberados condicionais, eles eram um número num processo dentro de uma estante, dentro do cartório da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, da VEPMA. E eu e o doutor Luciano Lozecan, obviamente, ele como magistrado, ele que fazia a coordenação geral e que aprovava ou não a minha metodologia técnica, né? Mas nós sempre acordamos em relação à metodologia técnica e eu sempre tive, assim, muita confiança dele, ele sempre confiou muito no meu trabalho. E dentro da minha metodologia técnica, esse sujeito, ele não era mais um número. Ele era o Antônio, que tinha uma mãe chamada Maria, que tinha uma esposa chamada Rosa, que tinha um filho chamado Rodrigo, que tinha tais e tais doenças, que não tinha esse documento, que precisava de cesta básica, que precisava uma dentadura para trabalhar como um porteiro, né, que precisava terminar o seu tratamento de tuberculose. Por quê? Porque eu conversava com aquele sujeito, com a sua família, com seus filhos. Aí o filho estava com problema na escola, porque o pai tinha saído, tinha ficado 10 anos preso, e daí retornou para casa, o filho mal conhecia o pai. O filho não queria obedecer o pai, porque foi destituído, com o passar dos anos, esse respeito, esse poder do pai frente à criança. Aí a criança começou a ter problema na escola. Aí nós ficávamos sabendo, porque nós acompanhávamos essa pessoa. Bom, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tô me coçando para falar, cara, tô me coçando para falar. Fique à vontade, interrompa, interceda. E eu sei que Santo, é do Humberto. Eu sei que tu está falando isso, mas tu já deve estar assim, ó, tremendo com as coisas que eu vou falar, né, cara? Pode falar. Temos tranquilidade aqui para ouvir. Não, assim, doutor Simone, eu não quero que me interprete mal, tá? Eu não quero que me interprete de forma errada, mas eu gosto de ser o advogado do diabo, tá? Claro. Até porque eu sempre gostei de uma polêmica também, acho que na polêmica a gente consegue ver outros lados também, a gente consegue entender diversos lados. Eu sou um dos que defende que bandido bom é bandido morto, tá? Mas o bandido que eu falo não é esse cara que daqui a pouco, como a senhora citou, numa falha no trânsito, matou alguém atropelado. Isso para mim não é bandido, isso foi uma fatalidade, tá? Bandido que eu estou falando é tipo um estuprador, um traficante, um assassino em série, o cara que botou a arma na minha cabeça e levou o meu carro e não me matou porque tinha mais de 2 pessoas juntas, isso para mim é bandido, tá? Esses tipos, eu não acredito em ressocialização. Eu não acredito que o maníaco do parque, se for solto, ele vai se comportar, vai ser um bom cidadão, entendeste? Eu não acredito, como teve aqui em Porto Alegre, acho que ano passado, ano retrasado, soltaram um estuprador que ficou 20 e poucos anos preso, saiu, no segundo dia ele já foi estuprar de novo, sabe? Então, eu não acredito. Bandido, para mim, é isso aí, tá? Isso aí, para mim, é bandido. Outras coisas, o cara que bateu minha carteira no centro, esses caras, isso aí, para mim, não é bandido, isso aí é pé de chinelo, tá? E eu vejo, assim, ó,
desculpa estar falando assim, tá? Mas não quero que a senhora interprete para o lado pessoal, assim, mas o que eu vejo, o que me preocupa é que parece que dão mais atenção para o preso, mais atenção para o bandido do que para o cidadão, tá? Isso aí que vocês falaram, das péssimas condições do presídio central, dos charqueados, isso daí não é muito diferente de muitas casas construídas na beira de riachos, de valões. Também tem ratos andando dentro da casa das pessoas, e são cidadãos de bem. E eu não vejo preocupação com essas pessoas. Até agora, o que a senhora está falando foi uma preocupação do cara que cometeu o crime, isso daí que a senhora acabou de falar. O cara ficou 10 anos preso, o filho não aceitou, não reconheceu. O cara que saiu caminhando de Charqueadas a Porto Alegre, a gente tem famílias aí que o cara matou o pai de família, a mãe foi obrigada, a mãe pegar um filho menor, botar um carro de carroceiro e sair percorrer também Porto Alegre. Daqui a pouco percorre uma distância muito maior que esse bandido percorreu de Charqueadas Porto Alegre, sabe? Então eu vejo assim, ó, eu vejo uma preocupação muito grande com quem cometeu o crime, não com a vítima, sabe? É isso que me preocupa. É isso, e não é uma visão minha, pode parecer uma visão, como o Mário disse, uma ignorância da gente desconhecer a situação, mas não é uma visão que só eu tenho. Eu conheço muita gente que pensa da mesma forma, sabe? É aquilo, a cadeia tá ruim, não faz nada para tu parar lá dentro, entendeu? Não tem emprego, vou roubar. Cara, vai bater numa obra, vai tentar trabalhar de peão. Aqui perto, eu moro aqui no Cristo Redentor, tem os caras que vendem pipoquinha na rua, mas não estão no crime. Quer dizer, não sei se não estão, mas pelo menos eles estão ali vendendo, sabe? Então, o que eu vejo, assim, é que parece que a gente tem uma inversão de valores que priorizam o bem-estar do cara que cometeu o crime, mas esquecem da vida. Esse cara que tem preso, ele tem mulher, tem filhos, tem mãe, tem vó, tem uma família inteira, mas a pessoa que ele tirou a vida também tinha, sabe? Eu trabalhei com uma senhora que era cozinheira do jornal que eu trabalhava, ela era dona do mercadinho na Lomba do Pinheiro, o cara entrou, matou o marido dela na frente do filho dela, o filho dela ficou com sequela psicológica, ficou louco. E o Estado não deu suporte para ele, ninguém se preocupou com o filho dela. Ela foi trabalhar, ela tinha mercadinho, ela tinha uma vida confortável, tinha uma vida boa. Ela teve que fechar o mercado por medo da violência, se mudou, começou a trabalhar de faxina e teve uma vida muito pior do que ela tinha quando tinha o mercadinho. Então, assim, o que eu vejo é que tem muita preocupação com o infrator e não tem com a vítima, sabe? Se esse cara que me matou, que queria me matar quando roubou meu carro, se esse cara tivesse puxado o gatilho, tivesse me matado ali e fosse preso, eu tenho quase certeza que o Estado teria mais preocupação com o bem-estar dele lá dentro da cadeia, dele poder dormir bem lá na cadeia, do que com o meu filho que ficou órfão e perdeu o pai dele, sabe? A senhora me desculpa estar dizendo isso, mas eu trabalhei com reportagem policial. Eu sou jornalista, trabalhei com reportagem policial, eu entrevistei bandido, sabe? Entrevistei cara que foi preso, cara que molestou a afilhada, que molestou a criança, com estuprador. Eu entrevistei todo tipo de bandido, até político, entrevistei todo esse tipo de bandido. Sim. Então, o que eu vejo é que tem mais... A preocupação com o bem-estar do preso é maior do que o bem-estar da vítima, sabe? Isso daí de facilitar o acesso à documentação do cara que está saindo da cadeia. Muitas vezes a gente esquece também das pessoas aqui nas vilas, aqui perto, na Vila Dique, que tinha aqui, em outras vilas, que as pessoas também têm dificuldade do acesso ao documento, e parece que é mais dificultoso para eles do que para esses bandidos. Eu quero te dizer o seguinte, em grande parte do que tu falaste, eu concordo. Só que o meu escopo de trabalho é o atendimento aos apenados, aos egressos e aos seus familiares, que não são bandidos, que são essas pessoas lá da vila, né? As crianças são as pessoas lá da vila, lá da comunidade. Os familiares dos presos não são bandidos. E Sim. São penalizados também, muitas vezes, até perdendo suas atividades laborais. Por quê? Se uma faxineira teve o marido preso, eu não te quero mais, teu marido está no presídio, é bandido, daqui a pouco ele vai entrar aqui em casa. Isso acontece. Isso acontece. Então, assim, o que ocorre?
Todas essas queixas que tu falaste, elas são reais, são verdadeiras e eu as respeito profundamente. Só que daí, quem tem que dar conta disso? Quem tem que dar conta disso se chama FASC, se chama Serviço Social do município aqui de Porto Alegre, se chama Serviço Social lá de Torres, Serviço Social de Osório. Porque o que eu estou falando deste atendimento, que foi feito no programa Voltar a Confiar, mas que não é feito no dia a dia nas cadeias, porque nós temos quase 43 mil presos e 500 técnicos somente, divididos entre enfermeiros, advogados, psicólogos, assistentes sociais, 500 para 43 mil presos. Então, esse trabalho dessa anamnese, conhecer o João, conhecer o Pedro, saber o que ele tem, saber o que não tem, não é feito para os 43 mil. Não é feito. Por isso que nós não temos um alto índice de reinserção social, de reintegração social. Agora, tudo que tu me falaste, o município deveria fazer, o município deveria ter essa política pública. Por exemplo, atendimento às vítimas, a Secretaria Municipal, que eu contei há 16 anos, tá? Não é esse governo, nem o outro e nem o outro. Há 16 anos eu visito todos os secretários de Segurança e Direitos Humanos do município de Porto Alegre. Me perguntem se nós conseguimos avançar em um projeto vinculado ao Estado em relação à segurança pública, em relação à reintegração social. O que eu vejo e o que ocorre comigo, e agora eu já não tenho mais pruridos, né? Porque a gente vai chegando numa certa idade também, que a gente vai se libertando, né, dos pruridos, assim. Porque agora, quem quiser gostar, que goste, quem não quiser, que me comprove, né, o contrário. Mas há 16 anos eu falo com o município de Porto Alegre para nós termos uma política integrada, Estado e município, em relação a baixar a reincidência criminal por meio de políticas públicas de atendimento ao egresso, de atendimento ao familiar do preso. E o que nós recebemos? Um bom café bom, quente, uma boa recepção. Isso eu não posso dizer que alguma vez eu não fui bem recepcionada. Eu sou recepcionada como uma rainha. Isso eu só tenho elogios. Com os prefeitos, mesma coisa. Sou recepcionada, assim, como uma rainha. Realmente muito bem recepcionada. Porém, em 16 anos de luta minha, luta técnica e por ideológica também, por entender que essas pessoas têm direito, assim como eu acho que as assistentes sociais que trabalham lá com a Vila DIC, lá com as outras vilas, também têm que lutar politicamente e tecnicamente, que elas fazem, mas tem seus limites, né? Até agora, nós não avançamos. Sendo que a tendência mundial, e que nós queremos que seja uma tendência nacional, que é algo que a gente luta muito também, é que haja a municipalização dos presídios, para que cada município dê conta dos seus munícipes. Que haja municipalização dos presídios, assim como há a municipalização dos conselhos de comunidade, o qual eu presido o de Porto Alegre, que é um órgão da execução penal, o Conselho de Comunidade, que serve para atender familiares de presos e presos. Então, eu vejo que nós temos que lutar por que essas políticas públicas tenham um investimento, que seja investido,
não é? Que tem um maior investimento e uma maior operacionalização. Perfeito. Essa dificuldade de parceria é em função do que? Teria alguma coisa de questão financeira envolvida, ou é simplesmente não tem vontade de fazer esse trabalho para trabalhar com os presos? Recursos financeiros nós temos na esfera federal. Muitos recursos financeiros já foram devolvidos para a esfera federal por falta de projetos e ou falta de execução de projetos. Então, recursos financeiros, esse não é o problema. O grande problema é a falta de comprometimento com a política pública penitenciária. Né? A falta de comprometimento com o cidadão no qual aquele dirigente recebeu o voto. Esse é o diagnóstico que nós temos, porque não é dada a importância para essa reintegração social e não é oportunizado. Até para quê? Até para nós vermos assim, bom, esse aqui é um sociopata, esse aqui não pode sair do cárcere, esse é um maníaco com transtornos sexuais, né, que não pode ter uma liberdade total, porque vai reincidir. Se nós tivéssemos investimento, essa seleção, porque daí nós teríamos individualização da pena, porque daí nós teríamos gente para acompanhá-lo, como nos Estados Unidos nós temos o agente da condicional, que eu acho muito bom esse modelo, porque o sujeito tem o seu agente da condicional, ele tem a quem se reportar, no momento de dúvida, no momento de recaída em relação ao uso de drogas, ele tem a quem se reportar, ele não está jogado, ele é uma referência, ele não está jogado ao léu, né, como se diz, ele tem um porto seguro, e é isso que nós dávamos para os nossos atendidos no programa Voltar a Confiar. Nós orientávamos, se tu fores recair, me liga para o meu celular, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sou servidora pública. Servidor público tem que estar full time vinculado ao seu trabalho, a gente sabe, isso aí é uma norma nossa. Me liga, mas não reincide. Se for usar a droga, né, se recair, faz contato, que nós vamos te encaminhar para uma desintoxicação, que nós vamos te encaminhar para um acompanhamento no CAPS. Porém, esses acompanhamentos eram monitorados. E se assim se fizesse na comunidade em geral, lá na vila, né, que o assistente social encaminhasse, conseguisse monitorar, se tivesse recursos humanos suficientes, mas o que nós temos no Brasil? Ao contrário disso, nós temos o quê? Uma constante retrocesso em investimento nas políticas públicas, porque qualquer crise financeira, o primeiro que é delimitado, que é restringido, são os serviços públicos, não é? O primeiro que é enxugado, vamos reduzir dinheiro da assistência social, vamos tirar esse benefício, vamos reduzir lá o dinheiro na educação. Isso não tem possibilidade. E a questão da vítima, nós também trabalhávamos muito com o sujeito que delinquiu, a questão da vítima. Porque não pensem vocês, assim, nós tínhamos que isto não era tratado. Porque nós tínhamos um programa, grupos que eram grupos reflexivos. E ali nós tratávamos também da questão da vítima. Como você se sentiria se a sua esposa com 8 meses de gestação fosse assaltada?
Ai, eu matava, eu ia atrás, eu esfolava, eu matava, eu linchava, eu tirava os olhos da pessoa, eu cortava as mãos. Ah, beleza. E se fizessem isso contigo, o que que tu ia pensar? Ah, não, doutora, mas daí Eu não. lembro, tu me permite, eu lembro que quando eu conversei contigo no primeiro momento, tu me falaste isso, quando a gente conversou, e eu te perguntei, mas eu falei, Simone, mas tem a ver com justiça restaurativa e tal, e tu falou, não é parecido, mas tinha uma linha, né? Tem uma linha, né? Que vocês desenvolvem isso, né? E isso é importante falar, que é fundamental. Eu achei isso muito bom, bárbaro, muito bom, excelente. Porque traz reflexão, né? Traz aquela coisa do espelho, né? É fundamental. Eu queria, de certa forma, Humberto, com o teu socorro aí, as nossas lives, geralmente, elas duram, para durar em 45 minutos e 60 minutos. Nós já fechamos ali acima de 60 minutos. E o papo está tão bom que vai ter que ter um segundo papo. Vai ter que ter, porque até o presente momento, a doutora Simone ela fez uma introdução, né? Na verdade, o tema é denso, é como ela falou. Ele é um tema rico e denso, né? E ele vai se desenvolvendo, né? Ele tem vários braços, né? E eu faço aqui o convite, já deixo aqui pronto para quem sabe agora, para ainda, quem sabe, segunda quinzena desse mês, de acordo com a agenda da doutora Simone, se for possível, a gente voltar a esgrimar esse tema que ele não se findou, porque, na verdade, nós temos... Ela fez essa introdução do programa Voltar a Confiar, através que está exposto nessa cartilha aqui do programa, mas tem os passos, né? Tem os passos do programa, que são... Tem muita coisa para falar ainda no programa. Essa cartilha que ela me presenteou com vários exemplares, dos quais eu presenteei alguns amigos. Não sei se eu cheguei a te entregar, eu dei para o Humberto também. E queria já deixar de pronto aqui o agradecimento à doutora Simone por disponibilizar o seu valioso tempo e nos brindar com a sua presença aqui virtualmente. Em tempo de pandemia tem que ser virtual, né? Nessa live, né? Nos brindando com o seu conhecimento, dividindo o seu conhecimento e desmistificando, né? Porque às vezes para alguns de nós tem um certo véu, a coisa não é muito clara, mas deixando já de pronto, né, Humberto, um convite para um segundo momento, a gente seguir com esse tema. É um tema pesado, é um tema polêmico, mas ele é rico e interessante e nos traz luz aonde não tem. Eu acho que é fundamental. Queria te passar a palavra, Humberto. Não, eu acho também, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o programa. Porque, assim, apesar de tudo que eu disse, assim, sabe, de que bandido bom é bandido morto, mas eu acredito ainda que alguns têm recuperação, uns têm salvação, vamos dizer assim. Sabe, que realmente, daqui a pouco entrou por um momento de desespero, porque não tinha comida em casa, foi praticou um assalto, foi preso, foi mal sucedido. Bom, Mário, a gente conhece um da nossa época de CLJ, um cara, no primeiro assalto, ele foi morto. Não vou dizer aqui, porque daqui a pouco a irmã dele está assistindo, mas era filho de classe média, não faltava nada, foram assaltar um posto de gasolina na garupa da moto, saíram do posto, um tiro nas costas, morreu na hora. E não tinha necessidade de praticar crime, né? Então eu acredito que tem presos que realmente têm condições de serem reinseridos na sociedade, até porque isso é uma coisa também que a gente pode conversar, porque tem muitos que estão presos que já poderiam estar soltos também, ou não eram crimes para estarem tanto tempo preso, né? Porque a justiça, às vezes, ela é meio injusta, né? Beneficia uns, prejudica outros. Então, eu acho louvável tentar reinserir essas pessoas na sociedade que daqui a pouco pisaram na bola, tiveram um problema, né? E, como disse, essa cartilha aqui, ó, tem muita coisa legal para a gente conversar. E uma hora, realmente, só o tempo de hoje não vai. Até fica o convite, se a doutora Simone puder, na quarta-feira que vem, a gente fazer já a parte 2, a gente já faz quarta-feira que vem, né? Mas eu não quis intimá-la, quero deixá-la bem à vontade. Não, mas como eu disse, eu gosto da polêmica e gosto de ser o advogado do diabo. Então, já vamos deixar, de repente, pré-agendado aí para quarta-feira que vem.
Até para não deixar o assunto esfriar muito tempo, né? Viu, doutora Simone? As assistentes sociais são perseguidas. Não. Elas são as insistentes sociais, a gente é insistente de pautas também, né, cara? Então, são dois insistentes aqui, né? Por favor, doutora Simone, com a palavra, por favor. Muito bem. Então, eu quero me despedir, né, de todos que estão e que poderão nos assistir em outro momento também, né? E agradecer muito esse espaço e assim, dizer o quanto é rico ter o contraditório. Porque nós não podemos falar para os convertidos, né? Se eu falo com o Mário, ali ele já é um convertido em relação à execução penal. Então, nós temos que ter o contraditório. E que todas as pessoas, assim, todas as profissionais de serviço social, da psicologia, da área da medicina, do direito, que possam ver os seus usuários, acima de tudo, como seres humanos. Seres humanos, porque além do nosso trabalho técnico, científico, por vezes frio e calculista, como na hora de uma peritagem penal, nós temos que ser frias ali, né, calculistas, objetivas, mas que sempre coloquem à frente o amor, que vejam aquela pessoa como um ser humano, porque muitas vezes um olhar, uma palavra, às vezes, que a gente dá de carinho e de amor, seja a pessoa que for, cometeu o que cometeu. Uma palavra de carinho e de acolhimento, a pessoa nos diz assim, mas eu estou há 10, 15 anos só recebendo chute, maus tratos, né? Solavancos. E às vezes uma palavra tu consegue resgatar a pessoa e fazer um contrato terapêutico com ela. Entrar num contrato terapêutico. E essa pessoa não delinquir mais por meio desse contrato terapêutico. Então, existe saída. E existem várias outras coisas a se fazer, que o poder público cumpra o que não vem fazendo, que é cuidar da vítima com carinho, cuidar da vítima com amor, acolher esta vítima, tratar esta vítima, os traumas, as sequelas, tanto físicas quanto psicológicas, tratar o brigadiano que tem algum trauma psicológico, algum trauma físico, tratar o policial civil, tratar o agente penitenciário psicologicamente e fisicamente, porque fica 24, 72 horas no fundo de uma galeria, né? Também precisa de apoio psicológico, também precisa desse acolhimento dos gestores públicos. É isso assim que esse entusiasmo que eu tenho dentro de mim há quase 30 anos aí de sistema penitenciário, tenho 25 de formada e 30 porque eu fiz estágio, então para não ficar como mentirosa, né, conta errada, né, eu tive que fazer estágio e depois me formei e fiz concurso e passei para a SUSEP, enfim. E então eu deixo para encerrar, eu deixo esse pedido que a gente possa não deixar o coração tão duro, tão bruto, e possa dar um pouco de amor lá para o aluno, um pouco de amor lá para a vítima, um pouco de amor para a pessoa que está sem casa, sem teto, embaixo da ponte comendo lixo, né? Que o profissional não esqueça também da ternura. É isso que eu queria dizer, e muito obrigada para vocês, porque eu adorei, foi um prazer, agradeço muito o convite, e estaremos juntos novamente. Quarta-feira que vem? Pode ser. Eu que queria falar 15 minutos, eu pedi ontem 15 minutos.
Não, 15 minutos, não dá, muito pouco tempo, muito pouco tempo. Mas então, Mário, finalizando, então, agradecer à doutora Simone, muito obrigado, doutora, por ter aceitado, assim, tão em cima da hora o convite. Realmente é um tema muito bacana, assim, que oferece muita discussão, muita coisa para a gente falar ainda. Mário, obrigado, Mário, sei que tu já está atrasado com o compromisso, já está nervoso para sair, né? E agradecer só não esquecer aqui do pessoal aqui que nos acompanhou aqui, que mandou boa noite, a Beth, a Cassandra, a Fabiane, a Nilda, a Chayane, e a Nilda Terezinha Persson botou assim: parabéns, amiga, tive um probleminha aqui no sistema, mas já estou assistindo, e por incrível que pareça, estou atenta a essa tua fala como se eu estivesse lá dentro do presídio. Legal. Então, pessoal, a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus aí, um bom final de semana, um bom resto de semana. Semana que vem estaremos de volta. Vai ser a semana que vem a nossa 13ª live conjunta do Projeto em Preto e Branco. Então, tá. Valeu, pessoal. Novamente, obrigado, doutora Simone. Obrigado, doutor Mário. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E até a próxima. Tchau, tchau.